os outros 9 que não vieram para adorar a Deus. Então, Deus quer ser adorado e nós temos que adorar a esse Deus com as nossas vidas. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ele. Irmãos, vamos abrir a palavra no Evangelho segundo o relato de Lucas. Lucas, quando abrir o Novo Testamento, os irmãos encontrarão Mateus, logo em seguida Marcos, logo em seguida Lucas. É o terceiro dos 4 evangelistas. E vamos abrir, irmãos, no capítulo de número 22. Lucas, capítulo 22. E a palavra vai dizer o seguinte, irmãos, para nós nesta noite, a partir do versículo 7. 22, a partir do versículo 7. E a palavra os irmãos poderão acompanhar, ouvindo atentamente, para aprender com a palavra do Senhor. E a palavra diz o seguinte, irmãos: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Podeis assentar-se, amados, em reverência, com temor e tremor, diante do Senhor. Meus irmãos, o texto que lemos nesta noite está aqui relatado pelo médico Dr. Lucas. O médico único não judeu dentre todos os escritores do livro santo. O único escritor não judeu foi Lucas. Lucas era médico de profissão, mas Lucas abandonou a sua profissão de médico para dedicar-se a Jesus, para dedicar-se à obra do reino. E aqui, irmãos, aqui Lucas vai narrar para nós alguns acontecimentos da última semana. Aqui, irmã Cleide, Jesus está vivendo a sua última semana na face da terra. Aqui Jesus está mais ou menos por volta da quinta-feira daquela semana. Jesus havia retornado e voltado, irmão Antônio, para Jerusalém,
no domingo chamado Domingo dos Ramos. Então, domingo, Jesus volta, ele vinha em viagem, e ele volta para Jerusalém, e mais ou menos por volta da quinta-feira, estamos aqui exatamente no dia em que o povo judeu estava comemorando a Páscoa, e Jesus decidiu que ele e os seus discípulos iriam comemorar também a Páscoa. E o que é, irmãos, a Páscoa para nós? O que é a Páscoa para o povo judeu? O que é a Páscoa para nós, os cristãos, a igreja? E é isso, irmãos, que debaixo da ação e do poder do Espírito Santo, é que esta noite nós traremos a luz da Escritura Sagrada, para explicar para os irmãos o que é a Páscoa. Certamente, crianças, jovens, a Páscoa não é uma troca de presentes. Para muitas pessoas hoje, na face da terra, no globo terrestre, nunca se vendeu tantos ovos da Páscoa como foi vendido durante esses 3 dias. As pessoas perderam, o pastor Flávio, o pastor Edifran, o sentido da Páscoa. O mundo, a humanidade perdeu o sentido da Páscoa, do verdadeiro sentido da Páscoa. E a Páscoa, crianças e adolescentes que me ouvem desta noite, e a Páscoa foi sendo transformada, substituída por Satanás. Satanás plantou sentido errôneo para a Páscoa, e a Páscoa, irmãos, tem se transformado em festas e troca de presentes, desvirtuando completamente, crianças, o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa, irmãos, não tem coelho, irmãos. A Páscoa das Escrituras não tem chocolate, não tem ovos de Páscoa, não tem nada disso, irmãos. Foi o inimigo das nossas almas que plantou este ensinamento na terra, diante da humanidade, com só intuito desviar a atenção dos crentes do verdadeiro sentido da Páscoa, irmãos. E é este sentido verdadeiro, irmãira, que nesta noite nós traremos para os irmãos, para que a partir de hoje todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Pará, não tenho nenhuma dúvida, e todos aqueles que irão nos assistir, milhares e milhares, pela rede internacional da internet. Então, meus irmãos, a Páscoa, existe a Páscoa judaica e existe a Páscoa estabelecida por Jesus. E nós iremos, irmãos, falar inicialmente a respeito da Páscoa judaica. Como surgiu a Páscoa judaica? O que quer dizer, irmã Maria Raimunda, a Páscoa? O que quer dizer esta palavra? Muitas vezes a cristandade nem sequer sabe o sentido da Páscoa. O que é essa palavra? Essa palavra, irmãos, na língua hebraica, que é a língua natural, a língua do tempo de Jesus, Páscoa quer dizer Pessage. Pessage é o nome hebraico, é o nome original, criado por Deus. E os irmãos sabem que o povo de Deus estava escravizado, estava cativo lá no Egito. Todos sabem que a família de José estava naquela região, estava passando fome, e aquela família de José não sabia que José, que foi vendido como escravo, estava governando o Egito. Deus honrou José depois de tantas perseguições dadas pelos próprios irmãos. José se tornou
governador do Egito. E lá a sua família, os seus irmãos, havendo uma grande fome naquela região, foram até a terra do Egito em busca de comprar e adquirir alimentos. E ali eles encontraram novamente a José. E José era um homem importante, era o governador do Egito, a maior autoridade do Egito, depois de Faraó. E ali, aquela família, sob os cuidados de José, foram morar no Egito. Cerca de 70 parentes de José deixaram a terra de Israel, a terra que estava passando fome, para morar no Egito. E ali, irmãos, sob a proteção de José, aquela família se multiplicou aos milhares e aos milhões, chegando ao ponto que, com a morte de José morreu, e o faraó da época também morreu, e outro faraó assumiu o reinado sobre a terra do Egito. E a palavra vai dizer em Êxodo capítulo 12, que aquele faraó não era amigo do povo de José, e aquele faraó, vendo aquela quantidade de milhões de pessoas, resolveu escravizá-los. E ali deixou eles na escravidão por cerca de 400 anos. Eles foram escravos, foram cativos na terra do Egito. E Deus, irmãos, providenciou um libertador. Deus promoveu, ele escolheu um libertador. Ali o homem queria tipificar a pessoa de Jesus. Aleluia. E Deus escolheu a pessoa de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador, aquele que iria tirar o povo da escravidão do Egito. Aí, irmãos, fazendo aí a palavra uma tipologia do que seria no futuro, a pessoa de Cristo, que iria nos libertar não do Egito, mas da escravidão do pecado onde nós estávamos. E Deus, com mão de ferro, Deus com mão poderosa, Deus retirou o seu povo da terra da escravidão. Mas Deus, quando Ele ia mandar a 10ª praga, irmãos, Deus mandou 10 pragas sobre a nação do Egito, mas isso não moveu o coração de Faraó. E quando Deus resolveu mandar a 10ª praga, a praga da mortandade, a praga da matança sobre todos os primogênitos da terra do Egito, Deus falou com Israel. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Deus não faz nada sem avisar ao seu povo. Irmãos, nós temos o privilégio pela palavra de sermos avisados por Deus. Só não é avisado por Deus quem não lê a palavra, porque tudo que Deus vai fazer está contido na Escritura Sagrada. E Deus chamou Moisés e disse: Moisés, você vai ordenar a todo chefe de família, todo chefe de família, você vai ordenar que cada um vai buscar um cordeiro. Cada família irá buscar um cordeiro sem mancha. Esse cordeiro precisava ter, pastor Cláudio, características para que Deus aceitasse. E Deus disse para Moisés: cada chefe de família vai trazer um cordeiro branco, um cordeiro sem nenhuma mancha, irmã Cleide, um cordeiro sem defeito nas unhas, sem defeito nos dentes, um cordeiro sem nenhuma mácula, porque aquele cordeiro, irmãos, estava ali apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Certa vez, João o Batista estava batizando no Rio Jordão, e ele viu ao longe, lá na estrada, Jesus passando com os seus discípulos, e o
que João disse, irmãos? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, glória a Deus, irmãos. Então, aqui quando eu ouvia ao Senhor Deus, irmãos, toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Então Deus ordenou a Moisés, ordena que cada pai de família leve um cordeiro, entregue esse cordeiro, e esse cordeiro será consumido por cada família. E Deus é tão minucioso que Ele disse que quando a família fosse pequena, que duas famílias se juntassem para consumir aquele cordeiro. Mas Deus, Ele disse, agora mandarei a 10ª praga, o anjo da morte passará sobre a nação do Egito. E ali Deus disse, Moisés, ensina ao povo que passe nas portas das casas, passem o sangue desse cordeiro. E Deus ainda ensinou como seria o ritual. Você vai ensinar Moisés que o sangue deve ser passado na verga da porta e nos umbrais. Se aí fosse a porta, irmãos, os umbrais são as laterais e a verga a parte superior transversa. E Deus disse, manda passar o sangue nos umbrais das portas e na verga da porta, porque Moisés, o anjo da morte, visitará a nação do Egito nesta noite e matará todos os primogênitos dos homens e todos os primogênitos dos animais. Uma mortandade, meus irmãos, uma mortandade tremenda sobre aquela terra que endureceu o coração através do seu líder maior, através do coração de Faraó, que se endureceu. E o anjo do Senhor, o anjo da morte, passou sobre a nação do Egito e matou todos os primogênitos daquela terra do Egito. E só escapou os filhos de Deus. Os filhos de Israel é que escaparam, porque Deus ordenou ao anjo que na casa que tivesse o sangue do cordeiro, o anjo passaria por cima da terra. Por isso, irmãos, glória a Deus, irmãos. Por isso, o significado da palavra Páscoa. Páscoa, irmãos, quer dizer passar por cima. O termo quer dizer, na língua inglesa, pass over, passar por cima. Obrigado, pastor Flávio. Então, significa passar por cima, dar livramento. Deus deu livramento para o seu povo naquele tempo na terra do Egito. Irmãos, e Deus continua a dar livramento para o seu povo naquele dia do juízo final, pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, com mão de ferro, depois de Faraó perder o seu filho primogênito, o filho mais velho, aí ele se dobrou a Deus e liberou o povo, e teve tanto medo do povo de Deus, que ele deu ouro, ele deu prata, ele deu roupas, ele deu alimentos, para que fosse consumido na travessia para a terra prometida. Então Deus estabeleceu, irmãos, para aquele povo, que aquele fato, aquele evento fosse comemorado, lembrado em memória, todos os anos até os últimos tempos. Irmãos, o povo judeu comemora até os dias atuais, até os tempos atuais, irmãos. O judeu comemora a Páscoa, irmãos, a Páscoa, onde eles passam um período de dias sem comer pães com fermento, porque a ordenança de Deus foi como pães sem fermentos, pães asmos,
sem fermento. Mas disse também Deus, irmã Diaconisa Simone, vocês também comerão durante a Páscoa ervas amargas. Irmão Eldo, por que Deus ordenou ao seu povo que comessem ervas amargas? Para que aquele povo jamais se esquecesse da escravidão lá do Egito, para que jamais eles esquecessem do tempo da escravidão, e Deus ordenou que cumprissem aquela data todos os anos até o encerramento dos tempos. E até hoje, irmãos, aquele povo judeu comemora uma vez por ano. Mas e aí, irmãos, aonde é que vai entrar o povo cristão? Aonde é que vai entrar nessa história, irmãos? Nós, a igreja, os salvos, os servos de Jesus. Nós acabamos, irmão, de ler aqui o relato do evangelista Lucas. Lucas vai mostrar para nós como seria a Páscoa da igreja, a Páscoa do salvo, a Páscoa do cristão. E aqui Jesus, ele vai, na semana da Páscoa, irmãos, ele vai reunir todos os seus discípulos, os 12 discípulos, inclusive o traidor. Irmã Giovana estava lá no meio dos 12, porque ele não havia ainda se revelado, mas Jesus já o sabia. Então, naquela ceia, naquele momento, Jesus com os 12 discípulos, os 12 apóstolos, Jesus ordenou que eles preparassem a Páscoa, a cerimônia, a ceia, a Páscoa. E assim os discípulos obedeceram ao comando de Jesus, irmãos. E Jesus, ele vai nos dar o maior, talvez o maior ensinamento que ele deu para nós, a igreja, para nós os salvos, para nós os cristãos. Ali, irmãos, naquela ceia, Jesus estava rompendo, estava colocando ali um marco entre a Páscoa, que era celebrada com o sangue de um cordeiro, para uma nova Páscoa. Jesus disse para os discípulos e para nós nesta noite: eu vos darei uma nova aliança. Eu vos darei uma nova aliança. E essa nova aliança é no meu sangue. Assim disse Jesus. Aplaudam a Jesus. Então ali, irmãos, Jesus estava estabelecendo para nós uma nova aliança. No tempo do Antigo Testamento, irmãos, no tempo dos profetas, a aliança era no sangue de animais. Irmãos, uma vez por ano, o pai de família, o chefe da família, levava um cordeiro branco, sem manchas, de 1 ano de idade, sem nenhum defeito, e entregava ao sacerdote. E o sacerdote, ele cortava o pescoço daquele cordeiro e aspergia, lançava o sangue do cordeiro sobre o local chamado Arca da Aliança, mais precisamente em cima da tampa da Arca da Aliança, chamado a tampa do propiciatório. Ali aquele sangue do cordeiro era lançado na tampa do propiciatório para a remissão de pecados, para perdão de pecados, irmãos. E aquela família tinha os pecados perdoados durante todo o ano. Os pecados eram remidos, eram perdoados por Deus. Mas ali, irmãos, apenas apontava para Jesus. Aquele cordeiro sem mancha, sem defeito, apontava para Jesus. Ali eram sombras do que aconteceria. O próprio apóstolo Paulo vai dizer e vai nos explicar que ali era apenas sombras do que iria acontecer. E naquela semana, irmãos, na quinta-feira, naquela madrugada, irmãos, Jesus
iria para o Getsemane. Jesus iria para o Getsemane e chamaria a 2 discípulos para orar com ele, porque ele sabia o que aconteceria naquela madrugada, porque Jesus é Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas antecipadamente. Glória a Jesus por isso, irmãos. E ali, irmãos, naquela noite, Jesus, ele reuniu os discípulos, e ele partiu o pão, irmãos. Ele partiu o pão. Ele entregou o vinho. Ele entregou o fruto da videira. A videira, irmãos, é a planta que produz a uva. É a planta que produz o vinho. Que nós a cada mês repetimos esse ato nesta congregação. Então, de fato, irmãos, o que eu aprendo aqui neste momento é que cada vez que a igreja ela celebra, ela participa da Santa Ceia, nós estamos lembrando em memória daquela celebração que Jesus estabeleceu aos discípulos naquele momento, quando ele vai dizer que eles tomassem daquele pão, aquele pão simbolizando o próprio corpo de Jesus. E ele disse: e bebam do vinho, aquele vinho representando, irmãos, o sangue de Jesus. E a partir daquele momento, irmã Edna, a partir daquele momento, irmã Giovana, Jesus estabeleceu uma nova aliança. E nós, irmãos, vivemos esta nova aliança. Irmãos, nós não vivemos a antiga aliança. Por que eu falo isso, irmãos? Principalmente os novos convertidos. Porque há religiões, irmãos, há seitas no mundo, seitas religiosas, que ainda estão no tempo da lei, ainda estão no tempo da antiga aliança. A igreja, irmãos, já está numa nova aliança. A igreja tem uma nova aliança no sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, que nos proporcionou, irmão Edmar, tal dádiva, tal bênção que o Senhor nos proporcionou, de derramar o seu sangue naquela cruz, para remir e redimir e apagar as nossas transgressões. Não precisava mais, irmã Nira, o sangue de cordeiro animal. Não precisa, irmãos, nenhum sacrifício de animais, porque Jesus já veio, Jesus já habitou entre nós. E o Cordeiro de Deus habitou entre nós. A palavra vai dizer, cheio de graça, ele habitou entre nós. E hoje, irmãos, a Terra, o planeta Terra, nesta semana é a Terra, há alguns dias, alguns países até pararam, como a nação brasileira, comemorando muitas vezes, de uma forma errônea, esse tempo. Quantas mensagens, irmão Antônio, entrou no meu celular hoje, mostrando coelhos. Quantas mensagens, irmão Daniel, entrou no meu celular hoje, falando de ovo de Páscoa. Houve pessoas, irmãos, que até me pediram desculpa, porque não puderam me mandar o ovo de Páscoa. E eu tive que explicar para aquelas pessoas que nada daquilo simboliza Jesus. Nem o ovo de Páscoa, nem o coelho simboliza Jesus. Ali é o inimigo plantando, ensinando aos que não conhecem a palavra. Que a palavra vai dizer, irmãos, se possível, enganaria até os salvos. E continua enganando os salvos. Quantos crentes, não digo aqui nesta congregação, mas quantos crentes pelo mundo hoje trocaram ovo de Páscoa, irmã Cleide? Quantos crentes na face da terra hoje trocaram cartões
e mais alimentos à base do chocolate, demonstrando, irmãos, a falta do conhecimento. O profeta Oséias vai dizer no capítulo 4, versículo 6, que por falta de conhecimento, o meu povo se perde. Deus falando, pastor Edifran, pela boca do profeta Oséias, o meu povo continua se perdendo, porque lhe falta conhecimento. Quantas criancinhas da nossa congregação hoje não pediram o tal do ovo de Páscoa? Quantas criancinhas ainda hoje, nesse momento, sentiram a falta? A irmã Cleide deu ali um sorriso, e deve ter ocorrido esse fato na própria casa dela. Então cabe a nós, irmãos, ensinarmos aos nossos filhos, ensinarmos aos nossos netos o verdadeiro sentido da Páscoa. O que é a Páscoa para nós, os salvos? O que é a Páscoa para nós, os cristãos que irão subir no arrebatamento? A Páscoa de Jesus é o sangue de Jesus derramado na cruz. Ali, irmãos, Jesus trocou de lugar conosco. Era o Senhor que era para estar naquela cruz, era eu que era para estar na cruz, era o pastor Edifran, era o pastor Flávio, eram as missionárias, as diaconisas, éramos nós que era para estarmos naquela cruz, pagando pelo preço do pecado, porque o apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, e a justiça de Deus ordena que o homem pague pelo seu pecado. A justiça de Deus exige que o pecador pague com sua própria vida, porque a palavra diz, o salário do pecado é a morte. E Jesus, naquele ato, irmãos, na cruz, trocou de lugar conosco, trocou de lugar, filhos, com vocês, trocou de lugar com todos nós aqui presentes. Ele aceitou o madeiro. Imagine o que foi, irmã Giovana, para Jesus o madeiro. O texto sagrado, a antiga escritura dizia e diz: maldito o que for colocado no madeiro. Jesus se fez maldito na cruz por nossa causa. Irmãos, qual o tamanho desse amor? Qual o tamanho do amor desse Deus? Qual o tamanho do amor desse Jesus? Qual o tamanho do amor desse Espírito Santo por nós? João vai responder no capítulo 3, versículo 16. João vai dizer que Deus amou o mundo, amou você, jovem, amou seu papai. Deus amou a todos nós, a mim e a vocês, de tal maneira. Não foi uma maneira qualquer que Deus amou, Ele amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer por pecadores. Eu pergunto aqui desta noite: quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô, quem é a avó que daria um filho seu para morrer por uma pessoa fora da lei, por uma pessoa condenada à morte? Será que algum pai aqui daria esse filho? Um filho. Deus deu o único filho dele. Ele não tinha 2, nem 3, nem 4. O único. Por isso ele era chamado filho unigênito. O único filho gerado por Deus. Ele deu seu único filho. Foi pago um alto preço, irmãos. Um altíssimo preço foi pago por nós. Por isso, irmãos, nós não podemos negligenciar a salvação. Glória a Deus. O escritor dos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz para nós: indaga, irmã Maria Raimonda, como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Irmão Edmar, como podemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, a salvação é grande, a salvação é grandiosa. Não há bem maior do que a salvação. Você pode ter todos os tesouros da terra, se você não tiver a salvação, você não tem nada.
Você não tem nada se perder a salvação. Então a salvação deve ser cuidada, adolescentes, jovens e adultos, como o bem mais precioso das nossas vidas. Jesus é o nosso tesouro. E a palavra vai advertir a todos nós: aonde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Olha só, irmão Daniel, aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E o que é que eu pergunto nesta noite? O que é que o Espírito Santo pergunta nesta noite? Onde está o seu tesouro? Crianças, aonde está o vosso tesouro? Adultos, idosos, aonde está o vosso tesouro? Aonde está, Diácono Edivaldo? Aonde está o vosso tesouro? Missionárias, aonde está o nosso tesouro? Elton Mesquita, aonde está o vosso tesouro? Porque a palavra vai dizer: lá estará o seu coração. O nosso coração está onde está o nosso tesouro. Será que o nosso tesouro é Jesus? Será, crianças, que o nosso tesouro é Jesus? Ou é outra coisa? Ou nós temos trocado esse tesouro por outra coisa? Judas vendeu Jesus por 30 moedas, irmãos. 30 moedas. Por quanto temos vendido Jesus? Quando nós pecamos, jovens, por quanto nós vendemos Jesus? Irmã Nira, por quanto estamos vendendo Jesus? Judas cobrou 30 moedas de prata. Será que tem algum de nós que vendeu Jesus mais barato do que isso? Será, irmãos, isso é uma palavra de admoestação, é uma palavra para reflexão. Quando nós traímos a Jesus, quando pecamos contra Jesus, nós estamos, irmã Fátima, vendendo Jesus por muito menos do que Judas, o Iscariotes, vendeu. Irmãos, nós precisamos nesta semana que se finda, irmãos, com esse domingo chamado Domingo da Páscoa, irmãos. Na realidade, o domingo já era seu final. Jesus ressuscitou em primícias. Jesus morreu na sexta-feira da Páscoa. Jesus ficou dentro do túmulo, debaixo da terra, em pães asmos. E Jesus ressuscitou domingo pela manhã, irmã Cleide, em primícias. A festa era de primícias, a festa de primícias, porque Jesus é e foi a primícia dos que dormem. Foi o primeiro que ressuscitou e não morreu de novo. Alguns irão perguntar, diaconisa Ana Paula, mas antes de Jesus outros morreram e foram ressuscitados, né? Outros morreram e foram ressuscitados, mas morreram de novo. O nosso rei ressuscitou e não morreu de novo. Subiu aos céus. Pode aplaudir Jesus, irmãos. O nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia. A terra não segurou mais Jesus e nem a morte. Isso fez com que o apóstolo Paulo perguntasse na Escritura Sagrada, irmã Giovana: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus clamou e Paulo reverberou o que Jesus fez na cruz. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, venceu a morte no nosso lugar. Ele venceu Satanás no nosso lugar para nos dar vida eterna. Por mais que nós aplaudamos a Jesus, é pouco, irmãos, é pouco, não é nada o nosso sacrifício. O próprio salmista Davi disse: tu não te comprases, Senhor, em holocaustos e sacrifícios, do contrário eu te daria. Davi disse, irmã Cleide, que se Deus se agradasse de holocaustos e de sacrifícios, ele daria para Deus.
Mas a mesma palavra vai dizer o que Deus quer de nós: um coração contrito, um coração amolecido, um coração com Jesus dentro dele. É isso que Jesus quer de nós, irmãos. Ele não quer holocaustos, Ele não quer sacrifícios, porque nós não vivemos mais o tempo dos sacrifícios e dos holocaustos. Nós vivemos um tempo chamado tempo da graça. É o tempo que cada um vive. Irmãos, a porta da graça está se fechando. A porta da graça se abriu com Jesus quando ele veio no seu ministério terreno aqui na face da terra. E esse tempo da graça termina no dia do arrebatamento, que já está vindo. Pode ser hoje à noite. O pastor Edifran de vez em quando profetiza que pode ser ainda nesta noite o arrebatamento. A Lima Cleide encerra o tempo da graça, o tempo da salvação pelo sangue de Jesus. Não é mais sangue de cordeiro, irmãos, não é mais sangue de animais, não é sacrifício de animais mais, mas é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder, irmão. Quando nós oramos, quando nós cantamos louvor, e o sangue de Jesus tem poder, tem, irmãos, tem poder para nos salvar. Só há salvação no sangue de Jesus. A palavra diz que não há salvação em nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, importa pelo qual sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. É o nome pelo qual podemos ser salvos, o nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro, ele se sacrificou por nós. Agora tenhamos cuidado, irmãos, tenhamos cuidados, porque na próxima vida de Jesus, ele não virá mais como cordeiro, ele não virá mais como cordeiro, ele virá como leão. Como leão, a palavra diz, o leão da tribo de Judá. Ele virá como juiz para julgar a todos os homens. Todos nós seremos julgados por esse Jesus. Como estamos, irmãos? Há um louvor, eu até preguei através desse louvor: posso com as mãos vazias com Jesus eu me encontrar? Será que nós poderemos, irmã Giovana, irmão Edmar, naquele dia nos encontrarmos com Jesus com as mãos vazias, sujas de sangue, suja de pecado, sem ter levado uma alma para Jesus? Como pode? O louvor vai perguntar: posso ter as mãos vazias? Com Jesus eu me encontrar? Como será esse encontro nosso com Jesus sem uma alma ter encontrado salvação, sem uma alma ter encontrado Jesus, sem uma alma ter sido lavada pelo sangue de Jesus? Irmãos, é a pergunta que não quer calar nesta noite. Como estão as nossas mãos? Então, irmãos, que nesse final de semana, encerrando a semana da Páscoa, comemorada pelos judeus na forma dele, mas também comemorada por nós pelo sangue do Cordeiro. Eles comemoravam com animais, nós comemoramos com a nova aliança. Eis que eu vos dou, Jesus disse, uma nova aliança, e a nova aliança é no meu sangue, é no sangue de Jesus. Não há outro meio para sermos salvos a não ser pelo sangue de Jesus. Que nós possamos, irmãos, após esta proclamação, após esta pregação da palavra, entendermos que nós precisamos ser lavados, remidos pelo sangue de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Temos que ensinar nossos filhos, irmão, temos que ensinar as futuras gerações que só o sangue de Jesus salva, só Ele nos livra da condenação do inferno. A Bíblia diz que estávamos como ovelhas desgarradas pelo caminho, e o verdadeiro pastor, que é Jesus, o pastor verdadeiro,
as ovelhas ouviram a sua voz, e aqui está, irmãos, a voz de Jesus. O pastor continua falando para nós, o pastor continua pregando para nós. O verdadeiro pastor, Jesus, o Cordeiro de Deus. E nesta semana, o Espírito Santo tenha nos enriquecido com esse conhecimento, com essa palavra, com essa proclamação, para que nós possamos ter o real, o verdadeiro entendimento, e que as coisas abomináveis, pagãs, se afastem das nossas casas. O crente tem que tirar a coisa amaldiçoada de dentro de casa. A palavra diz: tirai o anátema, tirai o condenado, tirai o que é condenado e abominado por Deus. Limpem as vossas casas. Os novos convertidos, se tiver uma estátua dentro de casa, queime e jogue no mato. Se tiver uma imagem em um quadro, referindo-se à adoração a algum homem ou alguma mulher, queime, lance no fogo, porque Deus quer ser adorado. Ele disse: a minha glória eu não divido com outrem, eu não divido com ninguém, nem com Maria, nem com Pedro, nem com Paulo, nem com Elton, nem com Flávio, nem com Edifran, com ninguém. Ele disse: eu não divido a minha glória com ninguém. Irmãos, glória a Deus por esta palavra, irmãos. Glória a Jesus, porque temos a palavra, o maior tesouro. Tem pessoas no mundo, na China, nos países muçulmanos, que queriam possuir esse livro, queriam tocar desse livro, aprender desse livro, e não podem, porque o regime comunista não deixa eles terem acesso à palavra. Nós temos a palavra na nossa mão, na nossa casa, e não a reverenciamos, nem sequer lemos, irmãos, a palavra, nem sequer meditamos nessa palavra, e queremos ser salvos, queremos ser libertos do Egito espiritual. Que Deus o Pai, que Deus o Filho Jesus, que Deus o Espírito Santo nos encha de conhecimento nesta noite, nos encha com esse ensinamento que foi pregado e proclamado nesta noite, que nós possamos nos entregar ao verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Jesus. Só Ele é o Cordeiro Pascal, é o verdadeiro Cordeiro, é o Cordeiro dito e recitado por João o Batista: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Vamos encerrar, irmãos, vamos encerrar dizendo: glória a Deus.